fez isso e não foi socorrer outra vida, porque alguém tentou, chegou antes, né? Até chegar lá, uma pessoa foi do outro carro, socorreu, etc. Para ele, é um fato impossível socorrer quem já foi socorrido. Se ele se dispôs a socorrer, não quer dizer o quê? Mas alguém chegou antes, evidentemente não se pode aplicar o dispositivo parágrafo único do Código 304. Mas um problema maior que ele foi. Ou que se trate de vítima com morte instantânea. Né? Então, a vítima está morta. Ainda me dá morte instantânea. Na hora, né? Ou é atropelada, né? Cortou no 2. Né? Morte instantânea, sem dúvida nenhuma. Diz a lei que a gente responde ainda que a vítima tenha morte instantânea. Como é que pode socorrer uma pessoa que está morta? Instantaneamente foi morta. Né? Então, se for lá, para a alma, não, esse caminho, né? Evidentemente, não pode haver socorro. Então, talvez aqui a gente possa dizer, bom, aqui nesse caso, né, é só solicitar o auxílio da autoridade pública. Né? Nós temos que fazer um cadáver, as medidas, mas evidentemente que a redação, né, causa uma certa perplexidade, de morte instantânea da vítima. Né? Nesse caso é isso, agora, é inaplicável. O artigo 305 está registrado de discussão. Fuga do local do acidente. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pela prescrição de 6 meses dando multa. Por sério, o indivíduo estava com o carro não tem culpa, né? Se ele tiver culpa, ele pode um vestido do louco, ao que for, legal do fora, ela simplesmente, evidentemente, que não tenha. Mas, vamos. Ele responde só pelo fato de se afastar do local do acidente. Se a fugir da responsabilidade penal, ainda se justifica, né? Depois do abusador, etc., responsabilidade. Mas, dizer que, nesse caso, o indivíduo responde por um crime, porque quer se livrar da responsabilidade civil, né? Hoje em dia, ninguém paga ninguém, o seu filho, não vai enviar, não acontece nada. Agora, aqui, não. Só o fato de se afastar do veículo, né? Há um crime, né? Além de usar o exemplo, a responsabilidade civil, comete um crime. É realmente difícil de se aceitar dispositivo, muitos dizem até que o dispositivo emocional, pelos necessidades da ofensividade, da ação, isso, na verdade, não convence. A própria ofensividade, a passagem dos crimes de perigo e tal, não concordo com ela. Mas, de qualquer forma, eu acho que o legislador exagerou, né? O legislamento se afastar do local para fugir da responsabilidade civil, né? Não parece de qualquer forma, ninguém, né? Agora, eu acredito que vai ter discutido se realmente o dispositivo velho não é uma fonte de Estado. A meu ver, há um exagero da lei, não é intencional, mas há um exagero da lei, uma pena mínima de 6 meses, né? Mas realmente não se justifica. O artigo 309 do dirigir o veículo automotores de pública até a permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ficar de dirigir, gerando perigo de dano. Pela direção civil, então não é multa. Então, dirigir sem habilitação, sem permissão, na primeira parte. Dirigir com a habilitação ou permissão captada, na segunda parte. A lei espalhando aqui. Mas a habilitação é técnica, porque estou ainda. Parece que a primeira parte ficou toda fora, né? Ser captado de dirigir gerando perigo de dano. Parece que gerando perigo de dano
só se refere à segunda parte. Né? A primeira é só dirigir veículos sem permissão ou habilitação. Agora, a segunda é dirigir sem cartaz de veículo, gerando perigo. A solução não pode ser essa. Nos dois casos, há necessidade de que ocorra um perigo de dano. Tanto do que existe em habitação, quanto aquele perigo que a sua casa foi suspensa por dirigir, etc. Por isso, na sociedade de outra forma, faz o seguinte: seria mais grave dirigir sem habilitação, sem gerar perigo de dano, né, do que dirigir com a habilitação cartada, gerando perigo de dano. Ou seria a mesma gravidade. Não é possível se igualar duas situações diferentes, né, nesse sentido. O grande problema aqui em primeiro lugar, saber o que é perigo de dano. Está sendo muito discutido, né? Estão se lançando ideias, né? Nas próprios acordos. Aqui a lei não fala perigo para a identidade corporal de outra, para gerando perigo de dano. Então, nós não podemos dizer que gerando perigo de dano é igual a como perigo a atividade física também, de outro, como a lei costuma dizer. É um termo mais genérico. Na verdade, aqui a lei não exige uma vítima determinada ali que tenha sofrido o perigo. Tá? Não há necessidade que se identifique uma vítima esteja ali, tenha o carro passado por perto, que fez um outro veículo balançar, pode cair na ribanceira, nada disso. Né? Não há necessidade de uma vítima determinada. Basta que haja um perigo de dano no sentido de improbidade pública, né? Então, as atividades na rua, fazer calçada, eu não tenho ninguém na calçada, né? Eu faço o que me parece o mais natural, supor, seja aqui o 309 caso, pode ser. Mas eu também gostaria de ouvir outras opiniões, né? Para chegarmos a um conceito daquilo que é limitando para o artigo 309. Outro problema sério é saber se esse artigo 309 revogou o artigo 32 da Lei sobre Eleições Federais. Diz o seguinte: dirigir sem habilitação o veículo na via pública ou embarcação a motor e a motor. Pois, em primeiro lugar, não revogou completamente, né? Porque o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro só se refere aos crimes de veículo automotor, né? Na via pública. Ora, o motor de barco, de embarcação, não está incluído aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Então, para quem dirige barco sem habilitação, continua sendo, sem dúvida nenhuma, vigente no artigo 32 da Lei sobre Eleições Federais. Sem habilitação, dirigir o barco, né? O barco que precisa de habilitação, nesse caso, responde. Então, essa parte, sem dúvida nenhuma, não está revogada. Também não está revogada o artigo 32, mesmo que seja na via pública, são aqueles veículos que não são considerados veículo automotor. O Código de Trânsito Brasileiro define que é veículo automotor, passa no sistema, mas define que é veículo automotor. Então, tratados desse conceito de veículo automotor, por exemplo, os veículos elétricos, né? Ônibus elétrico, etc., Kombi, etc., está lá, e não são veículo automotor no sentido do código. Então, o ônibus elétrico, se atropellar, o telefone, a meu ver, pelo artigo 321 do Código Penal. Mas aqui, nesse caso, continua fazendo a convenção, né? De veículos
ônibus, né, sempre necessário a habilitação. E também, nos casos de veículos de propulsão humana ou tração animal, quando houver regulamentação para a habilitação. O Código Brasileiro prevê, né, que a lei municipal deve disciplinar a habilitação para dirigir bicicleta, chaveiro, carroça, etc. E alguns estados também, até eu vi uma reportagem lá, os carroceiros lá com a sua plaquinha, etc. e tal, habilitação, depois do bairro. Né? O fato é que pode haver uma regulamentação no município, etc. Nesses casos, não são veículos automotores. E se houver regulamentação, incide no artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, porque não pode seguir no artigo 309. Agora, em caso comum, né? Dirigir automóveis, aqui as opiniões estão totalmente divididas. Né? Há decisões objetivas, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, tribunais estaduais, câmaras diferentes, distritos de modo diferente, está uma verdadeira balbúrdia, entre aspas. É um problema sério no nosso legislador não ver os problemas que pode causar com uma legislação que não é muito precisa, né? Que às vezes não é muito clara, essa coisa. Se quiser revogar, está revogado no 32 da Lei de Contravenções Penais, está revogado essa parte, ponto final, ninguém vai discutir. Mas não, né? O legislador tem está dentro do imposto na Lei de Contravenções Penais, existe um dispositivo diferente da trânsito, né? Não podia ignorar isso, né? E solucionar o problema legalmente. Não se usa da caída dessa primeira vaga da comarca, ele é condenado, né? Paga a multa porque o juiz entendeu que não pode revogar. Se cair e não gera uma terceira vaga, ele vai ser absolvido porque o juiz entende que pode revogar. Quer saber de opinião? É só a opinião que dá do jeito que está, eu acho que não foi revogado. É uma contravenção subsidiária agora. Quer dizer, se o fato não constitui uma grave, que é o caso do artigo 309, que aplica a contravenção. Há muitos casos, né, na nossa legislação, né, se não for aquele ilícito penal, né, porque falta um elemento, existe outro, né, sem nenhum problema. Nunca se vai ter que foi revogar o outro, né, por aquele é mais abrangente, etc. Mas é uma opinião pessoal, eu acho que é subsidiário no artigo 32, né, e que, portanto, continua a vigir. Ou seja, é uma contravenção que exige sem habilitação quando não houver perigo de dano. Né? Atrapalha, não tem carteira, etc. Agora, isso nós não sabemos, né? Está conversando com o coronel aí, né? Nós não sabemos o que fazer, né? Porque um diz que ele foi revogado, outro que não foi revogado, nós levamos a verdade política, porque está vigente sem habilitação ou não, né? E se for complementar, tem que levar, tem que fazer, né? O termo circunstanciado, o juizado especial. Se não né? São multas administrativas melhores do cidadão. Então, realmente, é um grande problema. Eu, particularmente, entendo que é um problema grave, mas, evidentemente, vamos levantar uma decisão Supremo Tribunal Federal, ou no Superior Tribunal de Justiça acaba se entendendo lá as duas turmas criminais, aqui e a terceira turma, e participando de decidir na mesma forma. Para encerrar essa senhora, eu queria falar sobre a invertida volante. No artigo 316, todo líder de automotor na pergunta sobre empresa do alto substância de efeitos análogos, exploração potencial e qualidade de outra, pela detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição sobre a prevenção e aplicação para dirigir automotor. Tem uma estatística, no Brasil as estatísticas sempre valem muito, né? Mas no mínimo, são 8 mil mortes causadas por veículo automotor por ano. Já ouvi falar, e o colega acadêmico aqui falando de mil, né? Eu falo pouco, ou seja, né? Chegar a quase 20 mil por ano de morte do trânsito no Brasil.
Muito bem. Dessas 8.000 ou 20.000, metade são causadas por motoristas alcoolizados. Nessa estatística, praticamente a metade dos motoristas estavam alcoolizados. Realmente é algo assustador, né? Há muitos acidentes do trânsito, etc., mas casos fatais principalmente, né? A metade deles é porque o motorista estava com reflexos mioídos, etc., e estava alcoolizado. Por isso, o legislador, né, passou aqui a proibir também essa conduta, mesmo que não haja morte. Porque se atropelar e matar, é um tipo culposo, no trânsito, etc. Mesma coisa, não pode considerar por esses crimes, por penas mais severas do que o Código Penal. Mas mesmo que isso não